Brasil anuncia em reunião do G20 a sua intenção de criar uma super taxa para os super ricos que existem no planeta. Mais ou menos ali 3 mil famílias do mundo que são responsáveis por 14% do PIB mundial. Será que de fato isso vai avançar? Enquanto isso, o Brasil cria também a Aliança Global contra a Fome. Falar um pouquinho, pessoal, sobre o Biden, que anuncia a sua desistência oficial à candidatura dos Estados Unidos, elencando ali os principais motivos que fizeram ele aceitar a sua desistência. Enquanto isso, Benjamin Netanyahu faz um discurso no Capitólio, um discurso para os estadunidenses, colocando que Israel e Estados Unidos são grandes aliados, embora alguns americanos sejam idiotas úteis para o Irã. Vale lembrar que vários democratas, como forma de protesto, não participaram, incluindo Nancy Pelosi e até mesmo a Kamala Harris. Falar, pessoal, também sobre Putin e Bashar al-Assad, que participam de uma reunião estabelecendo relações e futuras alianças, tanto em relação à guerra contra Israel, mas principalmente uma intermediação para a retomada das relações entre Síria e Turquia, al-Assad e Erdogan, e também sobre bombardeiros chineses e russos, que em exercícios ali militares na região do Mar de Barents são interceptados por uma coalizão entre Estados Unidos e Canadá, região do Ártico cada vez mais estratégica. Para finalizar, falar sobre a Venezuela cada vez mais isolada, sendo que o TSE, órgão brasileiro, anunciou que não vai mais vistoriar as eleições do país e até mesmo Alberto Fernandes, que faz parte da esquerda argentina, foi desconvidado por Nicolás Maduro. Membros do exército parecem cada vez mais dispostos a apoiar de maneira irrestrita Nicolás Maduro. Prevejo um futuro não muito positivo, independente do resultado das eleições. Para finalizar, pessoal, a gente tem também drone russo que entrou no espaço aéreo da Romênia. Sim, um país da OTAN, e a Romênia já disponibilizou caças F-16 próximos da fronteira com a Ucrânia. E aí, conflito OTAN e Rússia? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bem importante aí pra gente tratar. Primeiro assunto que se faz bem presente, bem importante, está ligado ao Brasil, que esse ano está na presidência do G20, tá? É uma presidência rotativa, claro, mas está na presidência do G20. E a principal cúpula de chefes de Estado só vai rolar lá no final do ano, no Rio de Janeiro. Mas o ano inteiro a gente tem reunião de ministro do Meio Ambiente, ministro das Relações Exteriores, ministro da Economia e das Finanças, que é o caso nesse momento. Geopoliticamente, o Brasil vai tentar aproveitar esse G20 para discutir uma reforma dos organismos internacionais, do FMI, do Banco Mundial, do Conselho de Segurança da ONU. Do ponto de vista econômico e até mesmo social, o Brasil está pautando duas bandeiras principais nessa cúpula que está rolando agora. A questão da taxa ao que o Brasil está chamando de super ricos e também a erradicação da fome. Em relação aos super ricos, o Brasil apresentou alguns dados que falam que existem 3,4 mil famílias, aproximadamente falando, que controlam 14% do PIB mundial e que há uma década atrás era somente 4%. Ou seja, está havendo uma grande concentração de renda. E que se a gente criasse uma espécie de taxa de 1%, 2%, se fosse 2%, isso poderia chegar a uma arrecadação de 250 bilhões de dólares até 200 bilhões de dólares. E todo esse dinheiro, esse montante, que segundo o Brasil não geraria impactos para esses super milionários, para esses super ricos, mas poderia ser utilizado para a redução da desigualdade, combate à fome, combate às mudanças climáticas e por aí vai. A grande questão é que hoje, do ponto de vista econômico, político, a gente tem um racha muito grande no G20. Existem alguns países que têm um tom mais liberal. Por exemplo, eu não imagino o Milei aceitando esse tipo de proposta. Existem alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, pelo menos no momento com o governo Biden, que possivelmente aceitaria, assim como Pedro Sánchez, por exemplo, da Espanha, e outros governos um pouco mais intervencionistas. Independente se você concorda ou não, cara, é fato que é uma questão polêmica e que muito possivelmente vai ser difícil ter uma convergência de ideias do G20. Por isso que o Brasil ele vai apresentar um documento separado com alguns países que vão apoiar essa proposta. Eu acho muito difícil de ser implementada, por quê? Porque ela exige essa super taxa de grandes fortunas
que você tenha um pensamento uníssono de todos os países do mundo. Porque, de quase 200 países, 50 apoiam a proposta. O que os super ricos vão fazer? Galera, o que eles mais têm é condições financeiras de pagar ali advogados trabalhistas não, né, mas tributários, enfim, para conseguir escapar dessa super taxação. Então deveria haver algum tipo de aliança mundial para exigir que todos os países que recebam essas superfortunas as sobretaxem em 2%. E claro, os países deveriam pegar essa grana, esse montante, e repassar para algum tipo de fundo de auxílio, de combate à desigualdade, de combate à fome, coisa que valha. Eu, particularmente, acho difícil que isso aconteça, hein? Você, galera, apoia a proposta? E claro, independente, né, se a proposta vai dar certo, se não vai, é fato, pessoal, que a gente tem uma tendência hoje de cada vez mais os investidores do mundo, as pessoas, até mesmo brasileiros, né, tentar diversificar os seus investimentos. E para isso, utilizar o dólar é mais que essencial. Galera, de verdade, tem uma dica sensacional para vocês. Tenham acesso à melhor conta internacional do Brasil, que é a conta da Nomad. A Nomad é uma conta digital internacional gratuita e 100% segura. Nela você consegue, por exemplo, comprar os seus dólares, tendo uma das menores taxas de câmbio do mercado. Pessoal, não precisa acreditar em mim, hein? Baixe ali o aplicativo da Nomad, é super simples fazer o registro, o seu cadastro. Em menos de um dia você já está aprovado para ter acesso à sua conta internacional e você vai conseguir comparar, por exemplo, com as taxas das casas de câmbio aí de conversão. Caso você queira, por exemplo, fazer uma viagem internacional, você consegue ter acesso a um cartão físico ou um cartão digital em que você vai conseguir pagar ali as suas contas, tal, com um dos menores IOFs praticado no mercado brasileiro. E, de novo, não acredite em mim, é só você comparar, por exemplo, com as taxas que são praticadas por esses grandes bancões e os seus cartões internacionais. Então, de verdade, pessoal, para ter acesso a esse e vários outros benefícios que a Nomad te oferece, eu ainda estou te dando, ó, link na descrição, hein? E cupom RICARDO20, em que você vai ter acesso a $20 de cashback, até $20 de cashback na sua primeira conversão cambial. Então, para ter acesso aos seus dólares e fazer aquela viagem internacional, ou até mesmo com uma forma de investimento reserva de valor, baixa a Nomad, utilize o meu cupom que você não vai se arrepender. Tamo junto, pessoal? Beleza? Então, ó, além disso, pessoal, o Brasil também, super dica para vocês, hein? Dica aí, ó. Além disso, o Brasil também, ele anunciou, pessoal, a criação do que está chamando de a Aliança Global contra a Fome. O Brasil, ele vai, segundo ele, tá, criar uma espécie de secretariado dentro da FAO, que é um organismo da ONU, que lida mais com a questão de alimentação, agricultura, e vai fazer essa aliança global pensar em todo o dinheiro que vai ser arrecadado para combater a fome. O Brasil, que colocou isso como meta principal, fala que no Brasil sairemos do mapa da fome até 2026. Possivelmente o Brasil também vai querer liderar essa questão no cenário internacional. A gente tem também, pessoal, um discurso super importante do Biden falando da sua despedida, não exatamente enquanto presidente. A gente teve, né? Republicanos colocando que se ele não tem condições de ser candidato à presidência dos Estados Unidos, ele também não teria condições de ser presidente, mas convenhamos que é muito mais retórica pré-eleitoral. O Biden ele vai continuar até o final aí do seu mandato. É fato, pessoal, que o Biden, ele falou ali, deixou bem claro, tá? Que ele está passando a tocha para a nova geração e deixou bem claro que a Kamala Harris, segundo ele, é quem melhor representa essa nova geração. Lembrando que lá na primeira eleição do Biden, ele foi colocado como político para derrotar o Trump, porque era um político de carreira, era um cara que era visto mais bem avaliado. Eu nunca teve um cargo assim, claro que senador é um cargo importante, né? Mas em relação ao poder executivo nacional, o Biden era visto como uma pessoa mais moderada, tal, mas era visto quase como se fosse uma transição. A ideia inicial talvez nem era o Biden concorrer à reeleição, mas a Kamala Harris, enquanto vice-presidente, ela foi vista como uma figura um pouco apagada, ela ficou responsável, por exemplo, por tentar fazer políticas na América Central para combater a imigração, e convenhamos que a imigração foi um dos grandes fracassos do governo Biden, então a Kamala Harris não tinha toda aquela popularidade para se candidatar, né, para ser ela a presidente agora, mas foi obrigada graças às falhas, aí vamos colocar aí, né, as falhas do governo Biden. Enfim, pessoal, o Biden colocou que ele reverencia o lugar de presidente, mas que ele ama ainda mais os Estados Unidos e a defesa da democracia que está em jogo. E isso é mais importante do que qualquer cargo. Ou seja, deu a entender que, segundo o pensamento dele, ele percebeu que ele não venceria o Trump. Então, ele abre mão de se candidatar à presidência dos Estados Unidos porque ele sabe que os Estados Unidos é mais importante do que os seus próprios interesses.
Só que ele também deixou bem claro que não é que acabou o seu momento como presidente dos Estados Unidos. Ele ainda tem cerca de 6 meses como chefe do Poder Executivo. E falou que a reforma da Suprema Corte, hoje a Suprema Corte americana, ela conta com mais ou menos 6 republicanos, ou 6, não republicanos, né, porque teoricamente o juiz ele é imparcial, mas 6 mais conservadores e 3 mais progressistas, adotou algumas medidas um pouco polêmicas, como, por exemplo, algumas medidas em relação ao enfim, né, interrupção ali feto, sabe o que eu estou falando, e também em relação, por exemplo, à imunidade de ex-presidentes, que favoreceu muito o Trump, agora candidato à presidência dos Estados Unidos. Além disso, ele falou que ele vai fazer de tudo para que nos seus últimos meses aí, enquanto presidente da maior potência internacional, ele consiga resolver, ou pelo menos amenizar, as questões envolvendo a guerra Rússia-Ucrânia e também o conflito na Palestina. E aí, pessoal, será que de fato o Biden vai conseguir? Deixa aí nos comentários. Além disso, Benjamin Netanyahu, sim, garotão polêmico primeiro-ministro de Israel, fez a visita tão aguardada aos Estados Unidos. Ele discursou ali no Capitólio, que é a representação do Legislativo nos Estados Unidos, e ponto importante, foi alvo de grandes protestos. Tanto internamente, alguns deputados democratas, eles não compareceram ao discurso do Benjamin Netanyahu, quanto externamente também, em frente ao Capitólio, espalhado pelos Estados Unidos, colocando que recebeu o Benjamin Netanyahu, que está provocando, segundo os manifestantes, um genocídio contra a população palestina instalada na região da faixa de Gaza, é um absurdo. A própria Nancy Pelosi, que é uma figura super importante do Partido Democrata, falou que foi a pior desonra, o pior discurso que um chefe de Estado que foi convidado para discursar no Capitólio para os parlamentares americanos já proferiu na história dos Estados Unidos. E que ela acha que o Benjamin Netanyahu deveria estar um pouco mais preocupado em resgatar os reféns do que exatamente fazer discurso para os Estados Unidos. A Kamala Harris, galera, convenhamos que criticar abertamente ou enfaticamente o Benjamin Netanyahu no momento pré-eleitoral, sendo que vários judeus apoiam o Partido Democrata, não seria uma tática muito inteligente da Kamala Harris. Mas ela não compareceu também e nem fez algum tipo de reunião, né, encontro aí com o Benjamin Netanyahu. É um tipo de protesto silencioso, vamos colocar assim. Lembrando que a Kamala Harris não é contra Israel, ela é contra o Benjamin Netanyahu, que são coisas diferentes. O Benjamin Netanyahu, no seu discurso, ele deixou bem claro, galera, que o que se estabelece nesse momento é uma guerra entre civilização e a barbárie. E colocando que nós, sempre falando, né, nós no sentido que Israel e Estados Unidos tendem a ser uma coisa só. Nós vamos vencer. Ou seja, nós, civilização, vamos vencer. Ele deixou bem claro também que existem vários inimigos que eles são incomuns, ressaltando bastante o papel do Irã nessa liderança do chamado eixo da resistência. Assim, nós, israelenses, quando combatemos o Hamas, combatemos o Irã. Quando combatemos o Hezbollah, combatemos o Irã. Como combatemos a Jihad Islâmica, combatemos o Irã. E, aliás, falou que o Irã é um inimigo comum, tanto para Israel quanto também para os Estados Unidos. Até fez questão de lembrar. Isso foi divulgado pela mídia americana, questão de um mês por aí, né? Que o Irã, ele estava menos de um mês, né? Menos de um mês. Estava planejando um atentado contra o Trump. Porque o Trump foi o responsável pelo atentado também que tirou a vida do Soleimani, né? Que era o líder militar ali iraniano que estava em visita ao Iraque naquele momento. Então falou que eles têm inimigos em comuns a serem combatidos. Deu uma diquinha ali sobre o que vai fazer em relação ao Hezbollah, deixando bem claro, pessoal, que não vai deixar nenhum tipo de grupo atentar contra a fronteira norte de Israel, e deu a entender que ficaria bastante feliz, não fez um plano muito claro, tá? Mas que o futuro da faixa de Gaza fosse com uma administração conjunta entre Israel e alguns países árabes aliados. Ele garantiu que ele está fazendo de tudo para resgatar os reféns que ainda estão sob domínio do Hamas, né, ali na faixa de Gaza, e que conta muito com a ajuda, com financiamento, com armas dos Estados Unidos. E fez uma provocação, claro, né? E nesse momento que ele foi mais ovacionado, principalmente pelos republicanos que estavam ali no Capitólio. Ele falou, olha, eu tô vendo que existem alguns democratas, alguns funcionários aqui do Capitólio que se recusaram a participar dessa minha fala, enquanto existem alguns protestantes, poucos, tá? Mas algumas pessoas que estão protestando contra a minha figura. Saibam que vocês
que estão apoiando o regime do Hamas, o regime do Irã, um regime que, enfim, pessoas, que oprime mulheres, vocês estão funcionando como idiotas úteis para o Irã e estão destruindo a sua sociedade. Na prática, eu acho, tá? E aí ele foi ovacionado, né? Principalmente, claro, por quem apoia Israel. Eu acho que é muito jogo de fazer a dicotomia. Não que todo mundo que está criticando Israel não apoie, na minha concepção de maneira errada, o Hamas, tá? Não é isso. Mas você criticar atitudes do Benjamin Netanyahu não significa exatamente que você apoia o Irã. Então é a mesma coisa que eu falar, né? Se eu teço críticas contra o Irã, quer dizer que o professor apoia, então, todas as medidas do Benjamin Netanyahu. Ou então, se eu critico medidas do Benjamin Netanyahu, quer dizer, então, que ele apoia o Irã, o Hamas, ele gosta... Óbvio que não, né? Mas o Benjamin Netanyahu que ele quis fazer essa oposição entre se você criticar o governo israelense, significa automaticamente que você apoia o Hamas ou o regime iraniano. E aí, pessoal, será que o Benjamin Netanyahu mandou bem? Lembrando que também ele agradeceu tanto ao Biden quanto ao Trump pelo apoio a Israel. A gente teve também, pessoal, notícias importantes sobre uma reunião entre Bashar al-Assad e Putin. Bashar al-Assad, presidente da Síria, que está envolto em polêmicas bastante grandes. Vai lembrar que a guerra civil da Síria está praticamente finalizada, grande parte por conta do apoio da própria Rússia, que ajudou a combater tanto o exército de libertação da Síria, que era contra o governo al-Assad, quanto as tropas do ISIS, enfim, né? O Estado ISIS, né? Sabe o que eu estou falando aí, tá? Só que nesse momento, a Síria está envolta em conflitos, porque a Síria faz parte também do eixo da resistência e não gosta muito de Israel. Inclusive tem disputas fronteiriças, como por exemplo as colinas do Golã. Israel fez alguns ataques a aeroportos em Damasco, por exemplo, estabelecendo que aquelas posições, em Alepo também, né, que aquelas posições estavam sendo utilizadas como centro logístico pelo Hezbollah, pelo Irã, para troca de armas, financiamento que seria usado contra Israel. Só que daí a Rússia também não pode combater Israel, porque Israel e Rússia têm um jogo, um equilíbrio delicado de poder. São duas grandes potências regionais, é fato, que têm um certo nível de amizade e respeito geopolítico, mas têm inimigos em comuns também. Galera, convenhamos que a Síria é um deles. Então a Rússia evita fazer grandes críticas a Israel e tomar atitudes mais contundentes para defender a Síria, e a Israel faz a mesma coisa pelo outro lado. Disse, né, segundo Putin e o Bashar al-Assad, que eles estão analisando ali todas as nuances dos conflitos do Oriente Médio e que eles vão tentar estabelecer algum tipo de parceria. Outro ponto importante, Erdogan e Rússia e Putin é mais ou menos parecido também. São duas grandes potências que não vou dizer que têm amizades em todos os âmbitos, mas têm e mantêm um certo nível de conversação. Só que existem rivalidades. Como, por exemplo, a questão em Nagorno-Karabakh. A Rússia apoiava a Armênia, a Turquia apoiava o Azerbaijão. Na verdade, apoia ainda, né, os azeres. A gente pega, por exemplo, a Síria. Enquanto Bashar al-Assad é um grande aliado do Putin, na guerra civil da Síria, a grande crítica que o Bashar al-Assad fazia é que a Turquia apoiou não só o exército de libertação da Síria, mas por baixo dos panos também alguns grupos terror, como, por exemplo, o IS, enfim, também que queria a tomada do poder, a partir da compra de petróleo e por aí vai. Além do que a Turquia alega que a Síria passa um certo pano para os curdos que se estabelecem no norte do país. Então a Turquia já anunciou várias vezes que poderia até fazer incursões militares contra a Síria. Pois bem, pessoal, o Erdogan demonstrou uma certa disposição a negociar com o Bashar al-Assad e o Putin muito possivelmente vai querer mediar no futuro próximo essa situação. Então foi importante para tentar estabelecer parâmetros de auxílio na questão de Israel e também numa retomada das negociações Erdogan e Bashar al-Assad. A gente teve anúncio por parte da China e da Rússia que exercício militar, na verdade, é uma palavra muito forte, mas sobrevoos militares seriam estabelecidos, inclusive com bombardeiros, que têm capacidade para transportar material nuclear de maneira conjunta entre Rússia e China, na região do Ártico, próximo do Mar de Barents. E ali eu já falei para vocês que o Ártico é uma região que cada vez mais vai ser comentada. Estamos falando de uma região que, com aquecimento global, tem o derretimento das calotas polares, o que é péssimo do ponto de vista ambiental, climático, enfim. Mas é ótimo do ponto de vista comercial, já que facilita várias rotas comerciais. China e Rússia investem tanto em quebra-gelos, não é porque gostam de gastar dinheiro à toa, e também porque sabem que existem vários recursos minerais, combustíveis fósseis, gás natural, petróleo, que estão ali estabelecidos. Pois bem, pessoal, fizeram ali
com bombardeiros com capacidade nuclear China e Rússia e se aproximaram da região do Alasca. A gente tem a chamada NORAD, que é uma espécie de coalizão entre Estados Unidos e Canadá, que utilizou caças F-16, caças F-35 e CF-18 para fazer interceptação desses bombardeiros. Professor, quer dizer então que houve ataque, conflito, tal? Não, interceptação é meio assim, ó, vocês estão avançando próximo do território do Alasca, saibam que existem aqui, ó, algum tipo de proteção estabelecida pelos Estados Unidos e pelo Canadá que vai impedir que vocês se aproximem mais do seu território. China e Rússia compartilharam que não faz nenhum tipo de tática de ataque, enfim, e que é uma questão rotineira para estabelecer uma região que é estratégica para chineses e russos. Os Estados Unidos também consideraram que não viram como nenhum tipo de ameaça, só estabeleceram para saber exatamente quais são os limites estabelecidos pelas fronteiras marítimas. Então os dois falaram, né, não, imagina, tá tudo tranquilo, mas convenhamos que, enfim, né, militarmente falando, teve um certo ressentimento ali entre as potências. Enquanto isso, galera, Nicolás Maduro parece cada vez mais isolado. A gente vem falando aqui nos últimos dias que o Brasil, que era talvez o principal intermediador da Venezuela, com o mundo até, com a América Latina primeiro, mas com o mundo, vai se distanciando cada vez mais. O Brasil já tinha criticado a não presença da Curineiores por uma falha do sistema eleitoral. A Venezuela criticou o Brasil, alegando que foi uma nota que foi emitida pela geopolítica, né, pelas relações exteriores dos Estados Unidos. Aí o Nicolás Maduro falou que se ele não vencer, vai ter uma guerra civil e um banho de sangue do país. O Lula falou que ele tinha ficado um pouco preocupado com a situação e que o Maduro tinha que saber que se derrota vai para casa, se ganha fica ali no poder, ou seja, respeitar o resultado das eleições. O Nicolás Maduro respondeu e falou que se tinha presidente no mundo que estava preocupado, era só tomar um chá de camomila, ou seja, fez uma certa criticazinha à declaração do Brasil e mais, criticou o sistema eleitoral do Brasil, da Colômbia e dos Estados Unidos também, falando que era impossível fazer algum tipo de averiguação do resultado das eleições e que a eleição da Venezuela, sim, era justa. O TSE, o órgão brasileiro responsável, né, por toda essa questão eleitoral, emitiu uma nota falando que é possível, fez toda aquela questão da zeríssima, que os partidos podem fazer uma fiscalização, que nas últimas eleições os militares também fizeram algum tipo de averiguação, enfim, e falou que sim, dá para averiguar. E foi uma fake news propagada pela Venezuela. Em contraposição, o TSE falou que por conta dessas críticas não vai mandar mais representantes para vistoriar as eleições da Venezuela e talvez o principal balizador, que inclusive a oposição da Venezuela contava, Maria Corina Machado, Edmundo Gonzalez aí, para vistoriar as eleições, não vai mais participar. Até a Argentina, hein? Professor, mas claro, o Milei é inimigo aí do Maduro, concordo. Mas quando você pega, quem iria vistoriar as eleições era o Alberto Fernandes. O Alberto Fernandes se pronunciou apoiando a declaração do Lula que o Maduro deveria respeitar o processo eleitoral e anunciando que quando fosse para a Venezuela se reuniria ali com os opositores. O Nicolás Maduro teceu críticas e falou que estava desconvidando o Alberto Fernandes. Nem o Alberto Fernandes, que é um cara de esquerda na Argentina, vai participar. Vocês entendem que a Venezuela perder apoio, sei lá, do Milei, dos Estados Unidos, da União Europeia, é normal porque são pontos políticos opostos, né? Agora, do Brasil, da Argentina, do Gabriel Boric, do Chile, que é um cara de esquerda também, isso mostra um isolamento muito grande da Venezuela, o que é preocupante, né? Porque quanto mais isolado, menos coisa você tem a perder se não respeita o resultado do processo eleitoral. Embora a gente tenha o ministro da Defesa alegando que o resultado vai ser respeitado de qualquer maneira e que as Forças Armadas não são árbitros da eleição, a gente tem pessoas importantes do exército venezuelano colocando ali, por exemplo, o Domingos Hernandes Lares fez uma espécie de montagem, colocando, inclusive, tá, a Maria Corina Machado estava participando ali, né, do pleito, enfim, Maria Corina Machado é a principal líder da oposição, está impedida de concorrer, mas ainda assim faz bastante ajuda, né, ao atual candidato Edmundo e tal, e ela estava numa escola com uma lousa branca atrás. Esse general, ele fez uma montagem, esse comandante, né, fez uma montagem e colocou atrás da lousa dela que ela estava falando que se ela fosse eleita presidente, ela iria
cortar o financiamento às Forças Armadas, o serviço de inteligência, que ia vender uma série de setores e tal. E aí ele colocou uma frase do Hugo Chávez embaixo, colocando que tem gente que vai se aproveitar sempre para tentar restaurar o neoliberalismo. Ou seja, fez uma fake news com a imagem da Maria Corina Machado, alguém que pertence às Forças Armadas da Venezuela. Lembrando, pessoal, que desde o governo Hugo Chávez, o bolivarianismo sempre apoiou demais as Forças Armadas do país. Temo eu, tá? De novo, ele falou que vai respeitar o resultado, enfim. As pesquisas indicam que a oposição está 20 pontos à frente, vamos colocar a média das pesquisas, né? Do que o Nicolás Maduro, mas caso seja eleito, não sei se a Venezuela vai respeitar o resultado das eleições. O que você pensa, hein? Para finalizar, pessoal, a gente teve também uma regiãozinha, o Porto de Zion, que foi atacado ali, aliás, de Ismail, que foi atacado pelos russos, com uma série de drones. Os drones Shahed, os drones kamikazes iranianos. Desses drones, a gente fala, pessoal, que mais ou menos 38 foram disponibilizados na Ucrânia, e a Ucrânia conseguiu abater 25. Desses 38, 3 acabaram entrando no espaço aéreo da Romênia. Não sabe-se, tudo está em investigação ainda, tá? Se eles caíram no espaço aéreo da Romênia ou se eles voltaram para o espaço aéreo da Ucrânia, foram derrubados e destroços foram colocados ali, né? Caíram na Romênia. Fato é, galera, que depois de investigações da Romênia, a gente teve primeiro a confirmação que, de fato, drones russos caíram na Romênia e a Romênia disponibilizando caças F-16 na fronteira e falando que vai fazer maiores investigações para saber como que vai comunicar isso à OTAN ou não. Não acho que tenha sido, claro, um ataque deliberado da Rússia contra a Romênia, porque não tem motivo para fazer isso, pelo menos não agora. Agora, convenhamos que a Romênia faz parte da OTAN. E se você tem algum tipo de ataque da Rússia contra a OTAN, contra a Romênia poderia convocar o artigo 5º da Constituição da OTAN, que obrigaria, teoricamente, todos os países, principalmente os Estados Unidos, a defender o território que foi atacado, que é o território da Romênia. Ou seja, um conflito direto entre as duas maiores potências nucleares. Penso que é uma questão de um acidente. A Romênia falou que está averiguando ainda melhor a situação para saber exatamente como responder. Falou que essas partes drones caíram em regiões desabitadas, então não impactaram civis romenos, mas que vê com grandes preocupações ataques que foram feitos na Ucrânia, principalmente na região próxima da fronteira com o território da OTAN. E aí, pessoal, será que vai para frente essa questão? Deixa aí nos comentários. Se vocês curtiram o vídeo então, pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.